Segundo Patanjali, o codificador do yoga clássico, asana é qualquer posição firme e agradável. Hoje é dia de estudar sobre os asanas. Nós vamos entender por que asana não é atividade física, não tem nada a ver com ginástica. O meu nome é Sandra Ladvig, aqui você está no canal Samadhi, um canal de autoconhecimento, seja através do yoga, seja através do ciclismo, seja em relação a qualquer assunto relacionado à qualidade de vida. Os asanas talvez sejam a parte mais conhecida do yoga. São aquelas posições em que a gente consegue ver fotos, as pessoas fazendo aquelas posturas exuberantes, às vezes até bem difíceis, mas não precisa ser necessariamente difícil. No Swastika Yoga, principalmente na sua prática mais ortodoxa, chamada Ashtanga Sadhana, que é a prática formada por 8 feixes de técnicas, os asanas constituem a 6ª parte da prática, o 6º anga. Então, nessa parte, nós desenvolvemos técnicas corporais, sendo que elas não são caracterizadas como ginástica, como atividade física. Não se trata de ginástica porque a proposta é a expansão da consciência, feita a partir do nosso elemento mais denso, que é o corpo físico. Então, através dessas técnicas, trazendo atenção para esse veículo, é muito mais fácil perceber o que é mais denso do que aquilo que é mais sutil, como, por exemplo, os pensamentos, a natureza da mente. Então, é um passo a passo. Autoconhecimento começa a partir de algum ponto, né? Quando você vai fazer alguma técnica, por exemplo, de meditação, senta e medita. Você vai ver que provavelmente o primeiro elemento que vai te chamar a atenção é o corpo físico. Então, os asanas são técnicas bem poderosas, bem fortes, que vão trabalhar intensamente o corpo físico para um autoconhecimento e porque esse veículo precisa estar íntegro para se alcançar o autoconhecimento nos níveis mais sutis. Não adianta eu sentar para meditar, se eu sinto dor nas costas, se o meu joelho dói, esse desconforto não vai permitir que eu alcance um nível de consciência mais expandido, porque a mente fica atrelada, fica ali presa nessa sensação desagradável do corpo físico, às vezes não tão bem treinado, às vezes um pouquinho mais negligenciado. Então, o autocuidado, partindo desse elemento mais denso, permite que ele seja forte, íntegro, cheio de energia, para que a gente alcance patamares de consciência mais sutis. Os asanas também atuam fortemente sobre os chakras, sobre os centros de força, que estão os principais ao longo da coluna vertebral. Então, esse estímulo conduz energia para todo o nosso sistema e também é um passo para trabalhar o nosso elemento mais denso. É claro que os efeitos se estendem a um ganho de força, a um ganho de flexibilidade, ganho de estabilidade, tudo isso vai ser desenvolvido. Então você vai perceber que a musculatura se desenvolve, que você vai se tornar ali um pouquinho mais alongado, mais flexível, mas isso não é o objetivo. Isso é decorrente do treino, isso vai acontecer. O objetivo é a expansão da consciência. E diferente da ginástica, para que uma técnica corporal seja considerada um asana, ela precisa ter 3 elementos. Primeiro, a posição. E dentro da posição, existem ali as características dessa posição, que deve ser firme, estética e agradável. Não, a estética não pelo fato só da beleza, mas pelo fato da consciência que você coloca ali no seu elemento mais denso. Confortável, independente do grau de exigência daquela técnica.
Existem alguns asanas que são bem fortes, que exigem bastante de força, às vezes até de um desafio de, por exemplo, tirar ali os pés do chão e sustentar o corpo sobre as mãos, que num primeiro momento até é um bloqueio emocional que a gente tem, olha assim, nossa, eu nunca vou fazer isso, não é? Mas é treino, justamente porque o asana não trabalha apenas o elemento denso, mas através do elemento denso a gente alcança esses patamares mais sutis da consciência. Então, posição firme, estética e agradável. A respiração é a outra característica do asana. A respiração deve ser consciente, nasal e ritmada, justamente para que possamos, através da respiração, absorver mais prana, que vai ser utilizado e dinamizado durante as técnicas corporais, durante os asanas. E a atitude interior, a localização da consciência naquela região em que o asana mais atua. Perceba que quando você faz as técnicas corporais, tem alguma região do corpo ali que te chama mais atenção. É justamente essa parte que naquele momento está recebendo maior atuação do asana. E que talvez, fazendo a prática com a mesma técnica, mas em outros momentos, não necessariamente aquela mesma parte será a que vai te chamar atenção sempre. Então, mesmo fazendo o mesmo asana em diversas práticas, talvez você sinta a atuação do asana em locais diferentes. Por isso que precisa ficar ligado. A atenção aonde a técnica está atuando faz parte da estrutura do asana e com isso você já treina também algo mais sutil, que é a concentração. É estar ali realmente atento no momento presente, sentindo, vivenciando. É isso que o yoga proporciona, esse momento de conexão e de autoconhecimento. Nesse local do seu corpo em que você sentiu a maior atuação do asana, você vai aplicar a mentalização. Então, outra característica dentro dessa parte de atitude interior. Na localização da consciência, você vai aplicar a mentalização da croma energética, a atuação das cores, potencializando o efeito dos asanas. Utilizamos principalmente duas cores. A cor alaranjada, que é uma cor vibrante, é uma cor que gera um estímulo maior, ou a cor azul celeste, que é uma cor mais calmante, mais sedativa. Às vezes você percebe que em alguma técnica existe ali um pouquinho de desconforto, você tem a opção de mentalizar essa cor azul celeste, gerando um efeito mais sedativo. Para mim, pessoalmente, eu gosto bastante de aplicar a cor alaranjada. Para mim, estimula mais, gera ali até um calor interno mesmo, pela atuação da vibração da cor. Então, para mim, o efeito da cor alaranjada é maior. Mas para você, aplique as duas e veja ali para você qual é o melhor resultado. Isso é autoconhecimento, você vê o que serve para você. Não necessariamente o que serve para mim funciona da mesma forma para você. Às vezes tem alguma diferença. E dentro da atitude interior, também temos a aplicação do bhava. Bhava é um sentimento que confere força. Então é aquela iniciativa, aquele desejo de autossuperação, de conquistar a técnica, de fazer o melhor que você pode na condição que você tem. Eu vejo em muitas aulas que às vezes os alunos, dependendo da técnica, só de olhar, já perde para si mesmo naquele momento do não vou conseguir fazer isso nunca. Ali já perdeu. Então veja, quando você se deparar com essa percepção, nossa, isso é muito difícil, veja uma oportunidade, muda o modelo mental, muda o pensamento. A mente, ela pode ajudar ou não,
ela pode ser um elemento que te gera potência, que te gera crescimento, ou pode ser um forte fator de interferência que te congela, que te bloqueia, que te engessa. Então veja ali como é que a tua mente está atuando em cada momento, se ela está te favorecendo ou não. E isso a gente consegue modular, nós conseguimos mudar essa forma de pensamento. A gente consegue, através dessa autopercepção, entrar no comando da mente e mudar a forma de pensamento. Então tá ali numa técnica que você percebe ali, ai, tá tremendo, ai, não aguento mais, ai, que professora louca. Muda a chave. Pensa no que você tá ganhando, pensa no que você tá evoluindo, progredindo. É claro, e a gente já falou isso várias vezes, você deve se respeitar os seus limites, mas sem se conformar com eles. Lembre-se que os limites mostram a partir de que ponto é possível evoluir. Então, chegando nesse ponto do teu limite, veja se dá para ir um pouquinho, coisa mínima, além dele, desde que isso não seja um fator de muito desconforto. Um pouquinho vai ter, é o processo natural da evolução. Crescer, às vezes, dói, mas não pode ser uma dor de gerar qualquer tipo de prejuízo, principalmente para o seu veículo físico. O objetivo não é esse, o objetivo não é se machucar, mas sim desenvolver, deixar esse veículo cada vez mais forte, cada vez mais potente, cada vez mais poderoso. Uma estrutura forte que abrigue uma consciência forte, uma consciência em pleno processo de crescimento e de evolução. Então, aplicando Bhava, esse sentimento que confere força, você vai fazer ali o teu melhor, se dedicando ao teu melhor, fazendo aquilo que você percebe que naquele momento é possível e até um pouquinho além. Sentiu ali que passou desse ponto, simplesmente desfazer a técnica. Então, recapitulando, asana, que constituem a parte das técnicas corporais do yoga, para ser asana, precisam ter 3 características: a posição, a respiração e a atitude interior. Posição firme, estética, confortável. A respiração consciente, nasal, ritmada. A atitude interior, localização da consciência, mentalização e bhava. E na prática de hoje, nós faremos asanas com um tempo de permanência maior, aplicando esses elementos de uma forma mais consciente. Lembre-se que você deve respeitar os seus limites. A gente vai fazer as técnicas, como eu falei, com uma permanência um pouquinho maior e aplicando tudo isso. E eu vou repetir, para que a gente possa assimilar esses conceitos ao ponto de que nas próximas práticas isso já esteja ali bem presente em você, na sua atenção, no momento de fazer a prática, para que aí sim você vivencie essas técnicas de forma mais profunda. Vamos lá? Então, o seu tapetinho já está no jeito, roupas confortáveis. Vamos começar então a nossa prática de asanas. Para facilitar a sua observação e para você acompanhar melhor, eu vou respeitar o ângulo didático. É aquele ângulo que mais favorece para quem está vendo perceber o que está sendo realizado, tá bom? Então, e você pode me acompanhar também, eu vou descrever a forma como você vai fazer a técnica. Vamos lá? Então, virando para o lado esquerdo, as mãos unidas em Kali Mudra, então os dedos entrelaçados, os indicadores para frente. Inspirando, eleva os braços e também o joelho direito. E aqui nós vamos permanecer. A posição é firme, estética,
confortável, mesmo com a exigência. Respiração consciente, nasal, ritmada. Especialmente nas técnicas de equilíbrio, se perder atenção à respiração, provavelmente o corpo vai ficar um pouquinho mais instável. Localização da consciência. Perceba aí a região em que o asana está atuando mais em você. Aplique a mentalização, cor alaranjada para estimular mais, ou a cor azul celeste para um efeito mais calmante. Veja para você em cada momento qual é aquela que mais te favorece. E o bhava, sentimento que confere força. Joelho na altura dos quadris, a pontinha do pé voltada para baixo, dando o componente da estética. Ainda mantendo o joelho nessa altura, estende. Leva a perna lá na frente, agora exigindo um pouquinho mais da musculatura. Joelhos estendidos, fazendo bastante força. E sustenta, fica, permanece. Técnicas que têm lateralidade, tem compensação. Então, descendo os braços, passa a perna direita por trás da esquerda, virou para o outro lado e vamos compensar. Mãos entrelaçadas, inspirando, eleva os braços, eleva também o joelho esquerdo. Sustenta. Elementos que compõem o asana. Posição firme, estética, agradável. Respiração consciente, nasal, ritmada. Atitude interior, localização da consciência, mentalização das cores, bhava, sentimento que confere força. Ainda mantendo o joelho elevado, agora estende. Segura lá no alto. Especialmente nas técnicas que trabalham estabilidade, que treinam o equilíbrio, manter o olhar fixo num ponto à frente favorece muito o ganho do equilíbrio. Fica, sustenta, segura mais um pouquinho lá no alto, sem deixar a perna cair. Com suavidade, volta a perna para baixo, agora virando aqui para frente. Eleva o braço direito, junto com a inspiração. Traciona a coluna, soltando o ar, e inclina o corpo lateralmente, sem forçar. Primeiro, um estágio mais confortável. Coloca só o seu corpo na posição. Na permanência, primeiro uma fase mais passiva de descontração. Respiração, atuando de uma forma mais consciente, para que no momento em que você soltar o ar, você solte mais o corpo. Com isso, a posição naturalmente vai se ampliando, só pelo fato de você descontrair o corpo. Posição, respiração, atitude interior. Sentiu que o corpo se ajustou? É o momento de entrar na fase mais ativa do asana. Quando soltar o ar, aumente em mais 1 milímetro a movimentação lateral. Sinta o asana, perceba onde é que ele está atuando mais. Aplique a mentalização.
Final da permanência, alcança o ponto máximo da técnica. Inspirando, eleva as costas e troca a posição. Elevando agora o braço esquerdo, primeiro traciona a coluna, para depois fazer a inclinação para o outro lado. Primeiro naquela posição mais confortável, só coloca o corpo na posição. Aí que começa a construção do asana. Primeiro com a descontração, mantendo a atenção presente. Percebeu que a mente se distraiu por qualquer motivo? Traz ela de volta, ela precisa estar com você no momento presente. Senão, não é yoga que você está praticando. Mantém bem o alinhamento do corpo. Por isso que é preciso que a tua mente esteja aqui com você. Para que você perceba se o corpo de repente se desalinhar. Sentiu que o corpo se ajustou? Começa a fase mais ativa. Solta o ar, desce mais um pouquinho. Cada exalação aumenta mais 1 milímetro desse movimento. No final da permanência, ponto máximo. Inspira, elevando as costas, vira para o lado esquerdo. Daqui, braços à frente. Começa a flexionar os joelhos, porém, sem deixar os quadris se desalinharem dos ombros. Eles continuam bem alinhados e para isso, à medida que você vai flexionando os joelhos, os calcanhares começam a sair do chão. Vamos lá. Coluna ereta. Começa a flexionar os joelhos. Os calcanhares já vão saindo do chão. Vai descendo devagarzinho. Joelhos e calcanhares unidos. Aqui é um ponto crítico. Resista à tentação de descer de uma vez. Segura, vai devagarzinho. Devagarzinho. Desenvolve o corpo. Desenvolve as habilidades. Quando os quadris chegarem lá nos calcanhares, segura mais um pouquinho. Isso, então, leva as mãos lá para frente, os pés lá para trás. Chatuspadasana, deixando as mãos no alinhamento dos ombros. Cuidado para não deixar as mãos muito lá na frente e nem subir os quadris. As mãos ficam um pouquinho mais para trás e os quadris ali no alinhamento entre o tronco e as pernas. Segura. Posição firme, estética, agradável, respiração consciente, nasal, silenciosa, atitude interior, localização da consciência, mentalização e bhava. O Chatuspadasana é uma técnica muito rica. Perceba que além de toda essa exigência do corpo,
perceba o padrão das emoções, perceba onde é que ficam os pensamentos. É uma boa forma de treinar, interferir sobre eles de forma positiva. Apoie os joelhos no solo, desce os quadris lá nos calcanhares e a testa no solo. Descansa um pouquinho. Aí, eleva as costas, volta para o Chatuspadasana. E daqui, os quadris agora sim vão lá pertinho do solo, fazendo o Urdhva Bhujangasana, calcanhares unidos. Afasta os ombros das orelhas, não deixa ficar assim. Afasta, empurra as mãos para baixo, cresce o corpo, olha lá para o teto. Calcanhares unidos, glúteos contraídos. Sustenta mais um pouquinho. Posição, respiração, atitude interior. Aí, apoie os joelhos no solo e leva os quadris de novo lá nos calcanhares. Testa no solo. Aqui a gente descontrai um pouquinho a lombar, confortando um pouquinho mais as costas. Aí, eleva o tronco, apoiando as mãos aqui ao lado das pernas, empurra o chão para levar as pernas para frente. Quem faz a passagem muscular, eu sei que meus alunos já estão treinando, quem faz aulas presenciais comigo já está treinando, ou as aulas online ao vivo. Se você ainda não faz parte desse grupo e quiser fazer, é só falar comigo que a gente ajeita. Então vamos lá. E empurra ali as mãos no chão para tirar os joelhos do solo. Tirou, passa uma perna para frente, segura os quadris no alto. Passa também a outra perna para frente e segura mais um pouquinho. E aqui um detalhe, os quadris ficam atrás da linha dos braços, não é aqui. Percebeu que os quadris vieram parar lá na frente? Traz com os calcanhares os quadris um pouquinho mais para trás e segura, treina, sustenta. Só então, apoia os quadris no solo, entrelaçando as mãos, inspira, eleva os braços, traciona bem a coluna, soltando o ar, vai descendo o tronco, mas ainda mantendo uma certa tração para que o movimento seja lá nos quadris. Então, tracionando, vai descendo. Percebeu que chegou no limite dos quadris? Aí vai transferindo a movimentação para o restante da coluna. Descendo o tronco, apoia as mãos nas pernas, mas sem deixar os braços ficarem assim tensionados. Isso aqui pode impedir a tua progressão, porque o corpo está rígido. Então, descontrai, solta os braços, os cotovelos vão em direção ao chão, afastando os ombros das orelhas. Descontrai também a cervical. Pernas unidas, joelhos estendidos. Posição firme, estética, agradável. Respiração consciente, nasal, silenciosa, ritmada.
atitude interior, localização da consciência, mentalização e bhava. Cada vez que soltar o ar, solta mais o corpo, descontrai mais a musculatura. Sentiu que o corpo começou ali a se descontrair? Já vai levando as mãos para a região mais distante das pernas que é possível alcançar, mas sem deixar o corpo ficar ali tenso, se você ainda está na fase da descontração. Como eu falei, a permanência na técnica hoje é um pouquinho maior, então aproveita. Sentiu que o corpo se ajustou? Aí sim começa a fase ativa do asana, aquela fase de evolução mais ativa, ajudando com as mãos e com os braços, vai levando lá em direção ao pé mesmo. Ajuda com o braço a descer mais 1 milímetro do tronco no momento da exalação. A regra da respiração diz que o movimento, quando é feito para baixo, é feito na expiração. Então, vai lá, cada vez que soltar o ar, desce mais um pouquinho. Final da permanência, vai no máximo. Entrelaça as mãos, inspira, eleva as costas. Boa! Descendo os braços, a mão direita já vai ficar um pouquinho mais para trás. Flexiona o joelho esquerdo, traz a lateral do pé direito no chão e com a ajuda do pé esquerdo, subir os quadris. Deixa agora só a pontinha do pé esquerdo lá atrás apoiada no chão. Tá difícil? Continua aqui. Tá possível? Encaixa a perna esquerda sobre a direita. Bahu Padasana. Uma técnica bem desafiadora, trabalha bem a força. Então lembre-se de respeitar os seus limites. Se perceber qualquer desconforto no punho, você tem a opção de apoiar o antebraço no solo, fazendo aqui. Vou voltar ao apoio da mão. Posição firme, estética, agradável. Respiração consciente, nasal, ritmada. Atitude interior, localização da consciência, mentalização, bhava. Técnica que tem lateralidade, tem compensação. Apoia de novo a pontinha do pé esquerdo lá atrás. Veja bem, sem arrastar o pé direito no chão. Se precisar, dá uma arrastadinha, mas não deixa eu ver. Mas vê lá, tenta trazer o pé sem desmontar a posição, ó. Só trazer. Boa. Fica um pouquinho aqui, respira. Vamos montar a técnica para o outro lado. A mão esquerda vai para o chão. O pé esquerdo, a lateral, vai para o apoio lá no solo. O pé direito já está lá na pontinha. Segura. Tá difícil? Continua aqui. Tá possível? Encaixa a perna direita sobre a esquerda.
Posição, respiração, atitude interior. Vai repassando isso mentalmente. É uma forma de você manter a mente presente com você. Ela vai querer reclamar, ela vai querer chiar, ela vai querer achar qualquer motivo para você interromper a sua prática. É você que precisa vencer desses fatores de distração. Então aplica todo esse conhecimento. Aplica na tua prática, potencializando aí os seus ganhos. Traga de novo a pontinha do pé direito lá para o solo. Apoie os quadris no chão. Aí, estendeu o joelho. Leva a perna esquerda para o outro lado em abertura pélvica, mas sem arrastar no chão. Pronto. Deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Ajusta a posição dos quadris para você sentir o apoio dos isquios dos dois lados. Alonga as costas, não deixa a coluna cair lá para trás. Se precisar, ali com as mãos, empurra os quadris para trás. Gira os ombros para o lado esquerdo, braço esquerdo passa nas costas. Aqui o lado direito vem pela frente, a mão toca a coxa. Observa que aqui a coluna, ela não vai cair nem para trás, nem para frente. Então observa a altura dos ombros. Percebeu ali que teve uma irregularidade? Talvez o tronco tenha ficado inclinado. Então ajusta a posição do tronco. Ele estando ereto é só um giro em torno do próprio eixo. E os braços só vão ajudar a aumentar a intensidade do giro dos ombros. A cabeça também vai no prolongamento da coluna. A mão esquerda lá atrás está apoiada no chão pertinho da base da coluna. Evita de deixar a mão atrás. Isso vai fazer com que a coluna desabe lá atrás, desalinhando os ombros. Aqui precisa que o tronco esteja bem ajustado. Então a mão lá atrás, até pertinho dos quadris, impedem que o tronco desça lá para trás. Quando a posição se estabilizou, aumenta mais um pouquinho a intensidade. No final da permanência, a máxima intensidade no asana e depois compensa. Gira para o outro lado, troca a posição dos braços. Observa também a posição da perna, não deixa a perna cair para dentro. Percebeu que a ponta do pé caiu em direção ao chão? Ajusta de novo. Percebeu que o quadril saiu do chão? Ajusta. E compensa. Perceba a característica da respiração. Você vai perceber que a respiração não vai ser mais tão completa, tão ampla. Ela vai se restringir mais à região abdominal. E é isso mesmo. É uma das características dessas técnicas que trabalham a torção da coluna. Cada vez que soltar o ar, ajudando com os braços, aumenta agora mais um pouquinho a intensidade do giro dos ombros. No final da permanência, ponto máximo. Depois, retornando, sem arrastar os pés no chão, a gente vai unir as plantas dos pés. Uniu? Traz os calcanhares pertinho dos quadris, alonga as costas, só soltando as pernas. Principalmente se você sentiu que as pernas ficam ali um pouquinho mais limitadas, só solta. O próprio peso da perna vai trabalhar um pouquinho mais o ganho da mobilidade ali nos quadris. Segura ali a pontinha dos pés, alonga o tronco, sem movimentar as pernas. As pernas continuam paradas.
O que você pode fazer é um esforço contínuo empurrando os joelhos para baixo, mas sem movimento. E depois da compensação da abertura pélvica, vamos às posições invertidas. Para quem faz a invertida sobre a cabeça, lembra de fazer a sua movimentação, te levando lá para a ponta do tapete. Lembrando que quem faz a invertida sobre a cabeça é não ter objetos à sua volta, principalmente ali se você ainda não tem tanta habilidade, e sempre deixar o espaço do seu tapete à frente, porque às vezes pode acontecer de você virar uma cambalhota. Virando a cambalhota, tem ali um tapetinho para amortecer a tua coluna, tá bom? Para quem está começando, sempre invertida sobre os ombros comigo. Então, sem arrastar as pernas no solo, a gente vai levar as pernas pro lado, braços à frente, começa a movimentação do tronco para trás, devagarzinho, apoiando vértebra por vértebra lá no solo. Apoia os ombros, apoia a cabeça, os braços ficam ao lado do corpo, pernas unidas, joelhos estendidos, eleva as duas, os pés vão para trás, para cima, subindo os quadris, leva as mãos lá na região lombar. Posição, respiração, atitude interior. Continua aplicando. Durante a sua invertida, seja sobre os ombros, seja sobre a cabeça, vai ajustando a estabilidade do corpo. Perceba se tiver alguma instabilidade, algum movimento, vai diminuindo, gerando mais estabilidade. Ajusta a verticalidade. Posição, respiração, atitude interior. Durante a posição invertida, uma grande quantidade de energia vital agora chega à região mais superior do corpo, abastecendo os órgãos nobres, como os pulmões, o coração, principalmente o cérebro, que é o órgão físico da mente. Mantenha uma atenção presente com você. Mantenha toda a sua percepção presente na técnica que você está realizando. Quem está na invertida vai começar o retorno da mesma forma suave com a qual você chegou lá. Os pés indo para trás aqui na invertida sobre os ombros, deixam ali os quadris mais leves. É possível voltar as mãos para o chão, vai descendo devagarzinho as costas, apoiando as vértebras lombares no chão. Quando os quadris chegarem lá no solo, pernas unidas, joelhos estendidos, voltando o apoio no chão, para depois compensar a cervical. Afasta as costas do chão, topo da cabeça no solo. Aí, apoia as costas no chão. Quem fez a invertida sobre a cabeça também retornou, ficou um pouquinho com a cabeça baixada. Depois deita aí de costas para o solo, abraça um pouquinho as pernas e fazendo o movimento de um lado para o outro, massageia um pouquinho as costas aí no solo.
Depois já vai trazendo o corpo aqui para o lado, para voltar à posição sentada. E daqui nós vamos ficar em pé, sem o auxílio das mãos. Para agora, através do Hastinasana, gerar um pouquinho mais de descontração. Então hoje nós não faremos Yoga Nidra, a técnica de descontração. Nós, através do asana, do Hastinasana, a gente vai dar essa ideia de descontração para o corpo. Então os pés ficam afastados mais ou menos uns 3 palmos e o tronco começa a girar para um lado e para o outro. Os braços ficam soltos, bem descontraídos, não é braço duro, não é isso, é solto mesmo. Então os braços não vão fazer qualquer esforço, eles só vão ali pela inércia do movimento do tronco. A cabeça acompanha o prolongamento da coluna. Fecha um pouquinho os seus olhos. Encaixa o movimento, a respiração. Então não precisa ser um movimento rápido, mas sim encaixado a tua respiração. E ainda fazendo o Hastinasana, vai sentindo todo o seu corpo, fazendo essa leitura dos pés até a cabeça. Então primeiro leva atenção lá nos pés, nos tornozelos, nas pernas e nos joelhos. Perceba o efeito da técnica na região das coxas, nos quadris, ali na região do abdômen, na região torácica, nas costas, na coluna vertebral. Perceba a sensação agradável que fica ali nas costas. Soltando bem os ombros, perceba como isso alivia as tensões. E essa sensação se prolonga a extensão dos braços, cotovelos, antebraços e até as mãos. Perceba a leveza presente na região do pescoço e que se estende envolvendo toda a cabeça. Fica ali mais um pouquinho. Então simplesmente abandona o movimento. O corpo naturalmente vai cessando aos pouquinhos essa movimentação. Quando o corpo parar, mantenha os olhos fechados e mais uma vez se perceba. Sinta o corpo, perceba as sensações que ficam presentes em você. Aproveita esse momento que a sua conexão está bem maior com você mesmo, para você assimilar tudo o que aprendeu durante a sua prática, recapitulando mentalmente quais foram os principais aprendizados da sua prática de hoje, para que, levando esse conhecimento para as demais práticas de yoga que você fizer, que isso possa contribuir para que a sua prática seja ainda mais profunda e ainda mais transformadora. Depois de assimilar todos os efeitos e todo o conhecimento da sua prática, abrindo os olhos, faça uma inspiração profunda e dá uma espreguiçada no corpo, dá uma esticada. Aê! E aí você pode se sentar novamente para a gente conversar mais alguns instantes. Então, como você percebeu, os asanas atuam intensamente sobre o corpo físico. É fato que você vai ganhar força, flexibilidade, estabilidade, mas isso não é objetivo, isso é consequência.
O objetivo é justamente iniciar esse processo de autoconhecimento, começando pela nossa unidade mais densa, a percepção dessa unidade mais densa que é o corpo, que eu sinto, eu percebo, eu consigo corrigir, e isso vai se reverberando para os veículos mais sutis. Lembra no Chatuspadasana, naquela técnica em que a gente deixou os pés lá para trás, as mãos apoiadas aqui no solo, que eu falei para você, perceba os estados emocionais. É aí que a gente percebe que a mente reclama, que a mente entra naquele padrão de nhenhenhé, ai, tá tremendo, eu não aguento mais, né? É aí que a gente consegue perceber como a mente pode potencializar ou mesmo diminuir todos os nossos ganhos. E interpretar a seguinte situação: quando você encontra esse ponto de que começa ali, às vezes até uma batalha interna, uma reclamação da mente, provavelmente é aí que você está saindo da sua zona de conforto. Então começa a ressignificar esses momentos. Muda a forma de pensar, troca, vira a chave mental. Percebeu ali que teve ali um desafio maior? É ali que você está ganhando, é ali que você está se desenvolvendo. É claro que percebendo o seu corpo e respeitando o limite. Como eu falei, não é para se machucar. Se você sentiu ali que o corpo está reclamando por algo que está realmente desconfortável, dor articular principalmente, desfaça. Né? O objetivo não é esse, mas sentiu ali que tem um leve desconforto ali, que é mais uma coisa, continua, é ali que você está crescendo, é ali que você está evoluindo. Então os asanas atuam de uma forma bem poderosa sobre o corpo físico e sobre os demais, e é mais um dos elementos que constituem uma prática de Swastika Yoga. Se você curtiu esse conteúdo, eu peço a sua ajuda para que esse conhecimento chegue a um número maior de pessoas. Eu sei que o yoga não é para todo mundo. O yoga não é uma coisa para envolver massas, né? Mas é realmente para quem está afim de sair da média. É para quem realmente assumiu o compromisso da evolução, do autocuidado, da qualidade de vida. Para que a gente alcance isso, a gente precisa se dedicar a isso, né? Saúde, vitalidade, isso não vem de graça, isso não vem, quando eu tiver saúde eu faço. Não, você tem que construir a saúde. Saúde, qualidade de vida e autoconhecimento são buscas ativas. É a gente que tem que correr atrás, isso não vem de graça. Então, se você curtiu, é uma forma de ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas, dando o seu like, colocando comentário se você ficou com alguma dúvida, se inscrevendo no canal, compartilhe com seus amigos e vamos fazer essa corrente do bem chegar para mais pessoas que, como você, se identificam com essa proposta e que com esse conhecimento melhoram ainda mais a sua qualidade de vida. Eu espero te encontrar nos próximos vídeos. Até lá!